Bom, vamos começar. Muito bom dia para todos. É uma honra aqui a gente estar no Levi Salomão, recebendo grandes nomes aqui para a gente bater um papo, falar um pouco sobre mercado de carbono. É uma iniciativa que a gente tem tocado junto com a Agenda Clima, que estamos consolidando várias iniciativas relacionadas a isso. É uma iniciativa de juntar grandes nomes, promover grandes discussões, de alguma forma contribuir para esse debate de vanguarda, esse debate de futuro, que tanto está permeando a agenda de... Não, antes permeava a agenda só de diretores de sustentabilidade, hoje permeia a agenda de presidentes, diretores financeiros, diretores jurídicos. Já é uma grande realidade. Eu sou Saulo Puccini, sou sócio aqui do Levi Salomão Advogados, e vou ter a honra aqui de mediar esse fórum, esse bate-papo, tá? E a gente tentou montar aqui uma estrutura plural que a gente concentrasse grandes nomes do setor e para a gente elevar um pouco a barra em relação à formação de massa crítica sobre esse assunto. A gente está num momento muito especial, às vésperas aí da COP, nas próximas semanas, à véspera de grandes anúncios aí do mercado internacional. E hoje eu vou estar aqui conversando com Gustavo Montesano, que é presidente do BNDES, economista, engenheiro. Vou estar aqui conversando também com o João Ascioli, que é diretor da CVM, foi secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio aí no Ministério da Economia, trabalhou bastante aí no desenvolvimento da Lei de Liberdade Econômica também. Vou estar com o Luiz Calabró, que é meu sócio também, advogado, muita experiência aí em B3, em bolsa, em regulação, em sistemas regulados, em mercado. E vou estar com o Eduardo Bastos também, que é presidente da MyCarbon, um dos grandes braços aí do Grupo Minerva, é engenheiro agrônomo e está hoje aproveitando uma oportunidade imensa de unir a oportunidade de negócio com essa pegada de offsetting que está sendo feita mundo afora. Bom, eu vou fazer aqui uma breve introdução, porque a ideia é ouvi-los e deixá-los conversar abertamente na forma que preferirem melhor. Eu vou tentar ser um facilitador da conversa aqui, mas eu queria começar rolando a bola aqui para o Montesano, para ele abrir as palavras. E, basicamente, a minha provocação é a seguinte: há um tempo atrás, a agenda de ESG ela surgiu, ela tem muito tempo, ela já tem bastante tempo sendo discutida, mas talvez com pouco pragmatismo, porque era uma agenda muito mais de intenções do que uma agenda de questões concretas. A gente viu um acelerar dessa agenda de forma muito pungente, especialmente com a pandemia e com as discussões de relevância climática desses últimos anos. E hoje, se a gente for tratar aqui só em mercado brasileiro, você não tem grandes empresas que não tenham exigência de, seja ter capítulos falando de sustentabilidade nas suas DFs, sejam tendo relatórios imensos falando de como eles estão se preparando para essa nova pegada de agenda climática para fazer a sua parte nesse setor. Eu acho que é nesse contexto que entra o crédito de carbono como um veículo indutor dessas coisas todas acontecerem. E aí a minha provocação para você, Montesano, para você começar a sua fala, crédito de carbono, mercado de carbono, é o meio de você seguir a agenda ESG? É o único meio, mas é um meio de seguir a agenda ESG? Olá, Saulo. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia especial aqui a você, o Calabró, agradecendo o convite do Levi Salomão para a gente estar fazendo esse debate. Bom dia aqui para o João e para o Eduardo também. Espero que a gente tenha um debate rico e frutífero e, afinal, como você mesmo colocou, estamos todo mundo aqui aprendendo junto. Então, um prazer aqui deixar um pouco de conhecimento e levar mais um tijolinho que, com certeza, vocês, o Eduardo e o João, vão dividir com a gente. Saulo, a resposta para a sua pergunta de forma seca era sim. O carbono, né, ou unidade, entre aspas, aqui, físico-monetária do impacto climático de uma atividade econômica, que é medida via o carbono, ela é uma das formas de você começar a aproximar ou aprender como a agenda climática, né, falando de ESG, mas mais especificamente de climática, ela impacta o seu negócio. E existe uma visão que está gradativamente sendo mudada de que a adaptação ou ajuste às demandas socioambientais, ela significa um produto mais caro
ou algo mais ineficiente no seu processo. E na nossa visão é muito pelo contrário, tá? A nossa visão aqui numa cabeça desenvolvimentista é que, afunilando a conversa para o mundo climático, você gerenciar uma empresa real ou um portfólio financeiro com menos, entre aspas, aqui, exposição a uma VaR climática, né, que a gente chama de Value at Risk de clima, ele é positivo para a tua empresa, é positivo para o teu portfólio. Quando a gente faz projeção de qualquer setor da economia para frente, uma das grandes variáveis é o tema energético. E quanto menos, né, a sua empresa, o seu portfólio, depender, entre aspas, aqui, de energia suja, que é um termo que eu não gosto tanto de usar, mas de emissão de gás de efeito de estufa para ele ser monetizado, ele tem um risco maior na projeção sobre a ótica climática. Então, se num curto prazo, eventualmente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, pode parecer que você pode estar gastando um pouquinho mais ou sendo um pouquinho mais lento para fazer alguma coisa, tornando seu produto, portanto, no curto prazo, menos competitivo, um pouquinho mais caro, no longo prazo, isso vai reduzir materialmente a taxa de desconto da sua empresa, do seu projeto. Portanto, no curto prazo, essa percepção de risco melhor te faz ter mais acesso a capital. Então, empresas com menos exposição de value at risk no seu business plan em relação à emissão de gás de efeito de estufa, ela tem sim mais acesso a capital. E ela pode sim abrir novos ramos de negócios do que ela não vê hoje. Tá? Então, óbvio que isso vai variar de setor A para setor B para setor B. Não dá para ter uma leitura padrão por setor, muito pelo contrário. Acho que o negócio aqui é especificidade e a gente cada vez mais passar de uma gestão, de uma visão top-down, né, que é uma visão macro, e levando para o micro, para inverter esse jogo. É você passar para uma visão bottom-up. E vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? Você tem 3 formas, de forma bem resumida, e até não 100% correta, mas resumida, para você mitigar a sua exposição climática, mitigar o seu VaR climático. A primeira é a eficiência energética, é você basicamente fazer a mesma coisa consumindo menos energia, seja lá qual for, e aqui você pode achar ganhos de produtividade enormes, que não só no aspecto climático, mas de material, de produto, de tempo, vão beneficiar o teu negócio. Aqui tem um ramo de inovação enorme acontecendo pelo mundo. A segunda parte é você ter acesso à energia limpa, ter fontes renováveis. E a terceira estratégia é a mitigação, o offset, né, a compensação. Então, eficiência energética, energia limpa e offsetting são os 3 principais canais que a gente vê as empresas usando estratégia para, entre aspas, se descarbonizar. Pô, mas Montesano, qual que é o melhor? O melhor é os 3. Corra atrás dos 3. Faça os 3 possíveis, porque mesmo assim, mesmo fazendo uso integral dos 3, o desafio de descarbonização não é trivial. Então, o que a gente enxerga hoje é que a gente, fazendo todo o possível, e não de forma excludente, muito pelo contrário, complementar e sinérgica entre eles, ainda assim, o desafio de descarbonização ele é não trivial. E a boa notícia é que, se a gente entende que, porventura, no curto prazo, você fazer esses 3, ele pode reduzir um pouquinho sua margem, pode aumentar um pouquinho seu custo, ele pode te tornar um pouquinho mais lento. A boa notícia para nós que estamos falando em português aqui do Brasil é que, num aspecto relativo global, isso aqui é uma vantagem competitiva para a gente. Então, primeiro, você fazer esse movimento de descarbonização em termos de longo prazo te traz redução de VaR climática, te reduz teu custo de capital e te dá mais acesso a capital. Esse é o primeiro ponto, no aspecto absoluto. No aspecto relativo, enchendo esse jogo cada vez mais, vou chamar real time, ele vai cada vez mais ficar sensível para todos nós. Para quem está aqui no Brasil e falando em português, que tem acesso à energia limpa e tem acesso ao mercado de offsetting grande, esse é um jogo que a gente joga com vantagem competitiva. Tá? Então, a primeira mensagem, Saulo, que eu queria passar é exatamente tirar essa dicotomia entre adaptação climática, né, ou descarbonização, e margem, lucro, valor presente líquido da sua empresa. Na verdade, isso aqui caminha tudo junto, tá? Não só pela parte de responsabilização, mas pela parte de business, pela parte de negócio. Dito isso, dado que a gente tem essa visão, e é uma visão não só do BNDES, mas do governo brasileiro, apoiada, né, como política, como direcionamento pelo Ministério do Meio Ambiente,
apoiada como política de direcionamento pelo Ministério da Economia, nós, como Banco de Desenvolvimento, a gente tem que colocar isso no core da nossa estratégia. Então, a agenda climática ela é totalmente transversal às nossas linhas de negócio, ela passa por infraestrutura, passa por indústria, passa por agropecuária. Tá? E como é que a gente vê isso se desenrolando? E aí, indo um pouco mais precisamente para a sua pergunta. A unidade, vou chamar aqui de físico-monetária, né? ou físico-financeira do carbono, é como se fosse uma espécie de padrão ouro, né? Ou padrão óleo, ou padrão dólar. Então, ela vai ser uma moeda, vou chamar assim, base zero, que em cima dela a gente vai conseguir depois derivar vários subespécimes, vou chamar assim, do carbono e ou outros ativos ambientais climáticos, como qualidade do solo, recurso, acesso à água, qualidade de água, etc, etc. Então, a gente vê que o carbono se spreading out, vou chamar assim, pelos mercados, ele vai fazer um papel parecido com o que as criptomoedas fazem hoje, que é você criar uma rede de mercado, criar uma rede de conexão e de trading, que on top of as criptomoedas, você vai vender serviços de DeFi, né, de ativos, de criptoativos, na verdade. O carbono vai ser muito parecido para o tema ambiental climático. E por isso que a gente está indo mergulhando de cabeça na agenda. É uma agenda de inovação, tá? Não dá para procurar muito coisa pronta do lá de fora e trazer para o Brasil. Muito pelo contrário, a gente tem uma preocupação enorme em adotar normas, pré-requisitos ou políticas pré-prontas de países desenvolvidos e tropicalizar elas. Por quê? Porque boa parte desses países desenvolvidos não tem a fonte renovável e não tem um mercado grande de offset. Então, eles estão na ponta compradora desses ativos. E como é um mercado de inovação, definição de parâmetros, né? E novas, eu vou dizer, terminologias ou taxonomias, a gente tem que fazer algo que nos interesse e liderar essa corrida. Liderar essa corrida pelo que a gente chama uma das pernas principais das finanças verdes. Então, você ter arranjos, né, Sul-Sul, de América do Sul, África, Ásia, Oriente Médio, articulando esse desenvolvimento, essa inovação, com o Brasil efetivamente liderando essa agenda, é um dos pilares principais da nossa estratégia. E eu estou indo para a COP agora, daqui a 2 semanas, com o nosso ministro do Meio Ambiente, exatamente com esse objetivo. Eu acho que a gente fez um belíssimo trabalho como país, setor público, privado, todo mundo junto, na COP em Glasgow do ano passado, onde a gente conseguiu regulamentar quase a totalidade do artigo 6º, e agora a gente chega de novo lá muito mais resiliente, com muito mais estrutura e muito mais robustez e musculatura para discutir o tema, né? E aí, por óbvio, o tema dessa COP ela passa pela parte climática, mas associando tudo isso à geopolítica. Então, por tudo que eu falei aqui sobre a ótica ambiental climática, hoje o aspecto geopolítico empurra na mesma direção, que é o quê? Você ter fonte de energias descentralizadas e descarbonizadas. Então, a guerra na Europa, né, potenciais crises de acesso a alimentos, acesso a energia, na verdade, ela não é um freio nessa agenda, muito pelo contrário, ela é um grande acelerador. E, na nossa visão, acelerando de uma até forma racional. Para mim, que estou aqui no banco, no BNDES há 3 anos e meio quase, as primeiras vezes que eu participei de debate internacional sobre o tema, lá em 2019, me preocupava um pouco, Saulo, a irrealidade ou utopia, né, com a qual se discutia o atingimento dessas metas. De lá para cá, com a pandemia, né, com a maior dificuldade de acesso a alimentos, com a maior dificuldade de energia limpa e resiliente, agora com a pitada de tensão geopolítica, trouxe o debate para uma racionalidade muito maior. Então, a gente vê hoje que a agenda, na verdade, ela está ganhando força, está ganhando o pé do chão, está ganhando adesão e está ganhando racionalidade. E repetindo aqui para fechar a minha primeira fala, é um momento muito importante para o Brasil. A gente realmente tem uma vantagem competitiva latente e é quase intuitiva você ver isso. Agora, nesse caso, não dá para copiar o que vem de fora, nem dá para esperar o governo dizer o que a gente tem que fazer no setor privado. A agenda de inovação, a agenda de criação, ela passa por muitos erros, ela passa por muitas experiências bem e mal sucedidas. E isso, o grande propulsor disso é o setor privado da América do Sul. Então, é fazer empreendimentos, fazer iniciativas, e aí sim, reguladores como, né, a CVM, agentes públicos como o BNDES, o próprio Ministério do Meio Ambiente, vão seguindo e aderindo
ao que for de mais concreto e mais, eu diria, vencedor. Porque você tentar regular excessivamente ou determinar nesse momento algo que a gente mesmo não conhece seria um grande tiro no pé. Então, a nossa estratégia a nível de governo nesse momento é ir dando passos, vou dizer, seguros na direção correta, mas deixando o mercado andar um pouquinho na frente e aí sim depois regulamentando e, entre aspas, controlando ou regulando o que se fazer necessário. Mas é uma agenda de competitividade do setor privado, não é uma agenda de punição, muito pelo contrário. Para quem fala português, vive e produz no Brasil, é uma grande oportunidade. Então, vou parar minha primeira fala por aqui para a gente poder fazer um bate-papo dinâmico e depois eu volto com mais contribuições sobre o que o BNDES tem feito. Maravilha, Montezano. Acho que você tocou em vários pontos bem interessantes. Eu vou pegar um pedacinho da tua fala de que hoje, fazendo um pouco de tradução em outras palavras, você disse assim, o dinheiro verde hoje ele é mais barato. Então, quem é nature-based, ele de alguma forma ele consegue acessar mais capital, ele consegue acessar mais fontes de recurso. Eu via eu conversando com algumas empresas, via alguns diretores financeiros falando assim, olha, eu estou conseguindo captar alguns recursos com bônus por conta disso. A minha provocação é se, com essa agenda tendo rompante e considerando que, assim como foi a agenda de compliance um tempo atrás, ou a agenda de prevenção à lavagem um tempo atrás, não foi uma onda para checklist, né? Um dado momento foi uma exigência completa. E talvez não tenha outro tipo de dinheiro que não seja esse dinheiro verde no futuro. Talvez esse seja o único acesso a bolso que tenha no futuro. Mas você tocou num ponto, só para lembrar todo mundo, vocês podem fazer perguntas, mandem para o e-mail que está escrito aí no chat. Fiquem à vontade para mandar perguntas por e-mail, que eu seleciono aqui e manda a gente coloca aqui dentro da nossa pauta. E dentro daquilo que você falou, acho que uma das grandes provocações é reconhecer que é uma pauta estritamente de inovação. É uma pauta que demanda muita inovação. E nessa hora, no Brasil, existe uma grande tendência também a gente buscar regulamentação. Toda vez que falamos de coisas novas sendo feitas, a gente começar a pensar em regulamentar aquilo que está sendo feito. E aí eu vou rolar a bola um pouco agora para o João, e faço essa provocação para você, João. Acho que ao mesmo tempo que regulamentar, padronizar algumas coisas pode dar um volume, uma roupagem de volume muito grande para essa agenda se desenvolver. Você começar a ter padrões e bases de padrões comparáveis pode dar muito volume para essa agenda, mas ao mesmo tempo que a gente tenha a preocupação de essa agenda não engessar a inovação também, né? Então, como é que você vê e como é que a CVM está vendo esse assunto? Como é que a CVM está atuando, pensando nessa agenda de mercado de carbono? Por favor, João. Me ouvem? Sim, né? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Saulo. Obrigado, Calabró. Cumprimento o Eduardo. Cumprimento e parabenizo o Montezano aqui pelo trabalho que tem feito nos últimos tempos. Antes de começar, e não é uma mudança, é uma introdução à resposta, eu queria manifestar assim, o quão alvissareiro é ver um BNDES tendo esse papel de promover, né, ser um agente promover a catalisação, vamos dizer assim, de abordagens bottom-up, né? Então, assim, a gente tem um mercado de capitais no Brasil aquém do que poderia ser, muito em parte porque historicamente o BNDES fez o papel indiretamente e, portanto, pior, porque era uma abordagem top-down do que o mercado de capitais faria, né? O mercado de capitais, você pega os recursos que estão lá disponíveis para serem investidos e as pessoas se organizam através de associações voluntárias e tal, espontâneas, bottom-up, ou diretamente, aportam esse dinheiro no setor produtivo e a poupança se torna, vai para a economia real, né? No Brasil se teve sempre um modelo muito centralizador e ao invés de as pessoas botarem diretamente o dinheiro no setor produtivo, através do mercado de capitais, o governo ia lá, tirava o dinheiro das pessoas, centralizava no BNDES, por exemplo, outras agências, e desse modelo dirigista, o Estado escolhia
o destino e, enfim, questão de escolha de campeões, e decisões decisões sem os incentivos adequados para fazer um crescimento. E a gente vê hoje um BNDES voltado a tentar promover coisas que o mercado sozinho não está fazendo, usar esse papel para fazer esse direcionamento, né? Então, toda essa fala do Montesano sobre o mercado de carbono mostra uma visão de mundo sendo aplicada na prática de como fazer essas agências terem um papel de catalisar mesmo, né? Essas abordagens bottom-up. A minha visão é muito, enfim, não preciso dizer que é alinhada a isso, né? E a abordagem regulatória que a gente vem fazendo, eu acho que eu posso contar como exemplo um pouco de como foi como foi parte das discussões que geraram, por exemplo, o decreto 1175, que fala de crédito de carbono, institui o SINARE, o Sistema Nacional de Redução de Carbono e tudo mais, em que havia essa necessidade, né, que o Saulo me fez a provocação de vamos regular para dar uma confiabilidade e tudo mais, e existe de fato essa percepção, não é uma percepção em que eu particularmente acredite, né, assim, mas acho que a gente lida com uma cultura que há tanto tempo é tão estatista, tão regulatória, tão intervencionista, que quando você fica sem isso, o próprio mercado, que deveria ser o criador das coisas, e vamos aproveitar que não tem nada para criar, você fica até um pouco inseguro, fica meio órfão, sabe? Tipo assim, é um passarinho que você solta da gaiola e fala assim, pô, mamãe, por que não pode soltar o passarinho? Fala assim, o passarinho está muito tempo na gaiola, você solta ele, ele não sabe se virar sozinho. Então a gente tem um pouco disso, a gente ainda assim, tipo, viveu na gaiola por muito tempo, abriram a gaiola, e fica um olhando para a cara do outro. O que a gente faz agora? Então, vamos pedir um pouquinho de segurança, um pouquinho aqui. E não é só também não acho que seja só estar acostumado, e eu não botei o meu cronômetro, mas enfim, eu vou começar agora e falo, sei lá, devo ter falado 3 minutos. Tá bem tranquilo, João, pode tocar. Tá. Take your time. E aí, não é só essa questão de a gente estar acostumado com tudo ser regulado e tudo ser micromanagement pelo Estado e tudo, mas tem também preocupações legítimas, porque o Brasil não é feito só de BNDES, né? Então, assim, tem muitas instituições que têm uma cultura arraigada muito mais difícil de ser mudada. Então, a gente está sempre assustado, olhando assim, o setor privado está sempre assim, preocupado de onde vai vir o tiro, né? É Justiça do Trabalho, é Ministério Público, não sei o quê, Ambiente, tem toda assim uma série de players estatais que trazem muita imprevisibilidade, né? E isso aí também faz com que seja uma razão também mais, talvez, independente de um shift cultural assim, de ser assim, bom, temos também como trazer efetivamente uma segurança que não é só um conforto psicológico, mas também tem proteção contra o próprio Estado, né? Uma função assim, uma função importante do Estado, que você vê desde assim, estrutural, né, da função da fundação do constitucionalismo, que ela falou o seguinte: olha, daqui de dentro do Estado temos que ter proteção contra o próprio Estado. Então, certas normas têm também esse papel, né, de falar assim, olha, como é que a gente aproveita termos liberais em posições chaves para fazer regulação que seja benéfica para o setor. Então, não é o Estado, nós, estas agências, dizendo como que vai fazer, como que não vai fazer, né? E sim botando balizas, às vezes que são balizas para o próprio Estado, outras agências do Estado, né? Então, em parte disso, então, assim, e aí voltando a essa abordagem, como que tem uma regulação leve, eu acho que é feita com esses princípios, né? Feita com esse tipo de preocupação, e
chegando finalmente ao exemplo que eu dei que eu falei que ia dar do decreto, havia assim uma percepção quando se estava minutando aquilo, falou assim, vamos botar a CVM no mercado de carbono, tem que ter o mercado de carbono, tem que ter a CVM, porque é um mercado, tem transação, como é que a gente dá uma confiabilidade, uma maior solidez? Aí alguém falou assim, bom, para ter CVM, então tem que ser valores mobiliários, vamos definir o ativo, o mercado, o crédito de carbono e os seus resultados dos seus spreading outs, como disse o Gustavo, como valores mobiliários, né? A solução menkeniana, que é simples e errada, né? Porque o que a gente fez foi falar assim, não, se você fizer isso, né, se você define como valor mobiliário, o que legalmente é possível, né, você basta botar um inciso a mais lá no artigo 2º da Lei 6385, você faz uma confusão conceitual tremenda, porque ele ontológica ou essencialmente, estruturalmente, vamos dizer assim, estruturalmente ele não tem nada que se assemelha ele é muito mais uma commodity, né? Ele é um padrão ouro, como disse o Gustavo, ele é um ativo em si, ele não tem fluxo de caixa interno, não tem nenhuma característica que passe no que no mercado de capitais se convenciona chamar de teste de Howey, que é, enfim, um precedente americano lá que se tornou basicamente uma cláusula geral que a gente tem na Lei 6385 do que são valores mobiliários, aquilo que está listado nos 8 primeiros incisos ou tudo aquilo que preencha aquele conceito de contrato de investimento coletivo. E ao se reconhecer apenas como se trouxesse isso, iria vir junto com esse conceito uma carga regulatória pesadíssima, que é a carga regulatória que se aplica aos valores mobiliários tradicionais, né? Que tem uma série de problemas de origem, né? Foram desenvolvidos baseadas em pilares que nasceram em um contexto lá do New Deal. Você imagina que até hoje a gente lida com uma regulação que é toda oriunda de premissas do New Deal, que veio junto lá com a criação da Securities and Exchange Commission e tudo mais. E hoje isso a gente ainda lida com um peso regulatório muito grande. A gente vai mandar no Marketplace da Salesforce. Só pedir para fechar o microfone, por gentileza. E aí, enfim, que se entendeu necessário por muito tempo para lidar com emissões típicas de ações, debêntures, valores mobiliários em geral, mas que, por um lado, eu sequer acho que sejam meritórias em si para esse tipo de ativo. Acho que muita coisa podia ser repensada, essa coisa de você registrar previamente, a CVM, ou não só no Brasil, né, mas assim, você ter uma comissão de valores analisando previamente o que pode ser emitido, ao invés de você focar em uma fiscalização do que saiu da linha e tudo mais, né, na linha até do conceito da Lei de Liberdade Econômica. E você ter uma abordagem que seja assim, olha, vamos apenas reconhecer isso aí, né? Uma dessas formas de reconhecer, tirar barreiras. Como é que você pode fazer uma regulação que tire barreiras? Não? Então, assim, fundos de investimento poderiam comprar créditos de carbono para transacionar. Se você aumenta a base de players que podem adquirir e negociar, você aumenta a liquidez daquilo, fomenta o mercado de um jeito, fomenta por remoção, por simplificação, não é fomentar de jogar dinheiro, porque o Estado não é muito bom de escolher onde é que vai jogar dinheiro, mas sim em deixar de impedir que as pessoas escolham. Então, por exemplo, ao reconhecer como ativos financeiros, é uma forma de você permitir que todo uma indústria gigante, com poder de compra gigantesco, né, poder de negociação gigantesco, que são os fundos de investimento, adquiram, transacionem aquilo. Então, você regula no sentido amplo, porque você está editando um regulamento, classificando como, bom, é ativo financeiro. Agora, com isso, um monte de player que não podia comprar, pode comprar e vender, pode encarteirar e tudo mais. Diferente, né? Assim,
a gente fala só, vamos regular, não vamos regular, é muito ampla essa matéria. Em geral, regular soa como uma má ideia, para quem entende como funciona o mercado, como deveria, talvez porque tipicamente a regulação que nasce, ela tende a ser micromanagement, dirigista, faz assim, faz assado, no mínimo detalhe, né? Aquela coisa do regulador, o processo de criação das regulações é mais ou menos assim, o grupo encarregado de fazer uma regulação começa a querer entender o que o mercado está fazendo, para assim, inventaram um negócio novo aí. Aí vamos juntar uma sala, tentar entender o que é. Aí entende mais ou menos como é que é o estado daquele momento, né, o estado da arte daquele momento de uma determinada inovação. E aí vem a regulação no sentido de vamos mandar fazer assim, que é assim que está sendo feito. Isso é mais ou menos um padrão meio geral de edição de norma feita por gente que não foram as pessoas que criaram, não são as pessoas que estão liderando a criação, e aquilo é meio que tirar a fotografia do que se tornaria um filme e congela-se, né? Congela-se num certo momento um estado das coisas como o estado de inovação que é tão profícuo e borbulhante, em algum momento vem uma regulação e tem o risco de ela ser um retrato daquilo que estava acontecendo. Então, por isso que eu concordo muito com assim, o Montesano falou, né? A gente tem que deixar, isso é uma coisa de inovação, tem que deixar permitir que essa inovação ocorra ao máximo, se eu estou sendo muito generalista, talvez seja porque exatamente a minha ideia é que não haja direções assim, né? Acho que a gente tem que permitir realmente ao máximo dar segurança onde que assim, conversar com o mercado e falar assim, mercado, olha, o que vocês precisam da gente? Estado, né? Que norma que você quer? Onde é que você sente falta de alguma coisa? Que, eu não sei o que fazer. Por exemplo, se você não sabe o que fazer, é que você devia estar em outro ramo, deixa para quem sabe inovar. Mas é assim, isso aqui tem o risco de a agência tal não me permitir. Fala assim, então temos um problema que pode ser resolvido por regulação, que é falta de segurança jurídica, aumentar a segurança jurídica aqui e ali e tal. Então, assim, a visão da CVM para ser um pouco mais prática, para ser um pouco mais prático e encerrar essa primeira intervenção, é ter essa abordagem de apenas reconhecer como ativos financeiros aquilo que está sendo negociado, né? Seja no mercado voluntário, seja no mercado regulado. E acho que isso, para fechar essa provocação, seria isso. Então, a gente está discutindo agora, por exemplo, a norma de fundos de investimento, e tem um dos anexos, que é o da atual 555, né, que diz que fundos podem comprar, não podem e tal. Então, a ideia é que, em algum momento, esses ativos sejam apenas reconhecidos. Vamos reconhecer como algo que pode ser transacionado, tirando restrições. A outra linha de abordagem, que também surgiu nas discussões, era fazer com que os mercados secundários, né, assim, falar assim, vamos botar em bolsas, e as bolsas em que se transacionam ativos do mercado de carbono, essas bolsas seriam reguladas pela CVM. A minha visão é que se viesse isso hoje, seria horrível, porque a regulação dos sistemas, né, dos mercados organizados que existe hoje, que é a resolução 135, é horrorosa, assim, é um peso regulatório brutal, assim, e aí se você tivesse que uma bolsa para transacionar esse tipo de ativo, tivesse que se adaptar àquilo, seria ruim. É ruim para o mercado de capitais, seria ruim também para o mercado de carbono. Então, assim, se em algum momento nós conseguimos chegar a uma regulação leve disso, talvez fizesse sentido que essas bolsas, esses mercados secundários, se submetessem também à regulação, à fiscalização, à esfera regulatória da CVM. Do jeito que é hoje, eu acho que seria ruim. Mas eu vou parar por aqui, por enquanto, para a gente continuar o bate-papo. Maravilha, João. Algumas coisas aí
sinfonia para os ouvidos de quem quer ver um pouco mais de o mercado se desenvolvendo por conta própria, né? Eu vou pegando esse gancho. A gente também é muito a favor temos trabalhado em algumas frentes buscando conversar com o mercado que quer desenvolver alguma forma de padronização, ainda que não de regulação, mas de autorregulação. E vou rolar a bola aqui para o Luiz Calabró, tem muita experiência com isso, com a BSM. Calabró, como é que você vê esse assunto? Como é que você vê a gente ajudando a desenvolver esse mercado aqui no Brasil? Obrigado, Saulo. Bom, inicialmente, reverberar aqui os agradecimentos ao Gustavo Montesano, ao João Ascioli, ao Eduardo Bastos. Uma honra e um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema importante do mercado de carbono, regulação e infraestrutura do mercado de carbono. Pegando um gancho aqui na fala do Montesano e também do Ascioli, acho que essa questão da importância da autorregulação para o mercado de carbono é realmente um ponto importante, porque ele é um caminho que auxilia nesse processo de inovação. Como foi dito aqui pelo Montesano, acho que o Brasil vai muito bem aí no cenário internacional, considerando os seus potenciais, né, de matriz energética limpa, a regulação e uma infraestrutura de mercado robusta. A gente já tem uma infraestrutura de mercado robusta que ela tem um histórico e uma contemporaneidade de autorregulação, de apresentar inovações, né, que são cada vez mais recepcionadas pelas agências reguladoras, né, a CVM e o Banco Central, ultimamente têm sido ainda mais abertas às inovações. Então, acho que esse é um caminho muito bom a ser trilhado, ou seja, o próprio mercado apresentar soluções para tratar aspectos importantes da segurança da negociação de créditos de carbono, né? Acho que a liberdade é um item importantíssimo, né? A gente tem a lei da liberdade econômica que ilumina aí a matriz jurídica sobre os temas de negociação, e é importante que alguns itens da negociação sejam especificados, né? Isso, e o melhor contexto para a especificação disso é no ambiente de autorregulação e não no ambiente de regulação, né? Muito mais adequado a uma regulação por princípios, e o detalhe de como fazer, o que fazer, fica a cargo do mercado, de apresentar aí soluções para pontos importantes da negociação. Cito aqui 3 pontos importantes, né? A questão de como que os créditos são negociados, né? Tem que responder essa pergunta prática: em qual ambiente que esse crédito vai ser negociado? Antes da negociação, tem até a questão da emissão do crédito, né? Questões de certificação, questões relacionadas à segurança jurídica do crédito de carbono, né? O primeiro passo é a emissão, certificação do crédito, o registro no SINARE, e a partir daí você tem uma play de várias alternativas para a negociação, né? A primeira delas seria a negociação no contexto da teoria geral dos contratos, né? Com negociação bilateral entre comprador e vendedor, que se aplica aí, já temos uma matriz jurídica para isso, né? Código Civil Comercial, que estabelecem requisitos, obviamente, à luz também do decreto 11.075, né? Que foi citado aqui, e que estabelece também já alguns requisitos importantes, como, por exemplo, o registro do crédito no SINARE, né? Nesse sentido, o SINARE ele é um escriturador dos créditos, né? Funciona como um escriturador dos créditos. Ele pode se utilizar também de uma rede de outros players de mercado, por exemplo, centrais depositárias ou agentes de custódia, tal como o próprio decreto já roteia, né? Isso pode ser feito de forma bem inovadora, como a senhora mencionou. Talvez as normas que existam hoje, elas não sejam totalmente adequadas para uma realidade de inovação. Por outro lado, as normas, principalmente a 135, que fala de ambientes de negociação, né, de bolsa e balcão organizado, essa norma também tem uma flexibilidade para atender inovações. A CVM ela pode receber um pedido de waiver, por exemplo, de um ambiente de negociação, para que não seja aplicado determinadas regras, desde que o princípio seja atendido, né?
Então, pensando em ambiente de negociação, além da lógica de bilateral, comprador e vendedor, temos a lógica de bolsa e de mercado de balcão organizado, que podem ser interessantes, né, para garantir alguns aspectos importantes da negociação, como, por exemplo, uma transparência na formação de preço, uma atração de liquidez por meio de uma padronização, né? O decreto 11.075 já estabelece um conceito importante de padronização, que é deixar claro que o crédito representa 1 tonelada de carbono, então já se tem essa segurança, já se sabe que isso é um padrão, e a partir daí é possível que o mercado ainda avance em padronizações adicionais, por exemplo, prazos, por exemplo, códigos de negociação, que facilitem o fluxo de compra e venda em mercados organizados, né, de balcão e de bolsa, pensando em transparência da formação de preço e dar credibilidade aí para essa cotação do crédito em mercado organizado. Outro ponto importante é o controle de titularidade, né? Depois que tem essa negociação no secundário, quem é o dono do crédito. Esse controle é importante porque ele evita coisas maléficas, como, por exemplo, vender o mesmo crédito para mais de uma vez, ou então vender um crédito que já foi aposentado, que seria um problema. Então, é importante ter um controle de uma infraestrutura que controle essa titularidade. Pode ser apenas o Sinari, como já enunciado no decreto 11.075, ou pode ser o Sinari junto com uma rede de outros agentes que controlam titularidade. E a tecnologia avançou muito nesse sentido, né? Hoje em dia existem diversas alternativas tecnológicas para que esses agentes que controlam titularidade se estabeleçam. Tipicamente, a gente tem a regulação das centrais depositárias, né? Depositárias centrais e dos escrituradores. Talvez essas regras sejam construídas com base numa tecnologia mais anterior, em que não existia, por exemplo, a tecnologia do blockchain, né? Redes permissionárias, ou então até blockchain aberto. A gente tem, por exemplo, até a Rede Brasil Blockchain, que vai ser patrocinado pelo BNDES, e isso pode até ser uma alternativa, pode ser um backbone, né, de infraestrutura para que tenha um efeito rede de diversos participantes. Então, esse é um outro ponto importante, né? Então, lembrando, negociação, ambiente de negociação, que pode ser bilateral, bolsa ou balcão, central depositárias, escrituradores, para garantir o controle da titularidade, evitar dupla emissão, evitar dupla negociação. E um terceiro aspecto, que é importante, é a questão da liquidação dessas operações, né? Risco de crédito entre comprador e vendedor. Nesse sentido, o mercado apresenta já algumas soluções, infraestruturas, por exemplo, de câmeras de compensação e liquidação, ou então alguns sistemas até mais avançados em que há um delivery, o DVP, né, a entrega contra pagamento em tempo real, utilizando de infraestruturas tecnológicas mais avançadas, e que, principalmente para o mercado à vista, né? E há alternativas, inclusive, para mercados futuros, né? Já se tem negociações de mercado futuro de crédito de carbono, aí talvez mais customizadas a comprador e vendedor, não tão com efeito rede por enquanto, mas isso pode avançar para um mercado de futuro com bastante liquidez. Então, esses três aspectos, né, negociação, controle da titularidade e compensação e liquidação, são itens que podem agregar segurança nas negociações e fomentar um secundário mais pujante do crédito de carbono, que vai trazer como valor agregado mais importante uma referência de preço íntegro. Acho que pensando aqui na fala do Acioli, muito boa, sobre inovação, sobre também talvez inadequação das regras atuais para tratar, das regras atuais da CVM para tratar a questão do crédito de carbono, acho que a gente tem aqui um ponto importante conceitual, né, que é, acho que uma convergência que já se tem desde 2010 no julgado da CVM, de que o crédito de carbono não é um valor mobiliário, então, portanto, ele não atrai todas as regras específicas de valor mobiliário. Por outro lado, o próprio decreto 11.075 e a lei que tratava do assunto também, que desde 2009, né, a lei 12.127, estabelecem o conceito de que é um ativo financeiro que pode ser negociado em bolsa ou mercado de balcão organizado.
né? E nesse sentido, aí você teria as regras do mercado de balcão organizado e as regras de mercado de bolsa, sempre historicamente fruto de autorregulação, né? Aprovadas pelo órgão regulador, mas sempre fruto de autorregulação do ponto de vista histórico, né? Então, o mercado tem a possibilidade de apresentar como que as regras de mercado, as regras de negociação, de compensação e de depósito desse crédito para o regulador aprovar, né? Então, há uma oxigenação do sistema, o sistema ele recepciona inovação e, apesar de não ser um valor mobiliário, todo o histórico, né, e experiência da CVM e dos mercados organizados podem ajudar a garantir a integridade e segurança, né? Uma pergunta que, por exemplo, pode ser feita é se, por acaso, alguém manipular um preço de crédito de carbono, qual seria a competência para analisar esse caso? Seria a CVM, apesar de não ser um valor mobiliário, porque esse ativo financeiro está sendo negociado num ambiente organizado, supervisionado pela CVM, ou não? Ou pelo fato de não ser um valor mobiliário, então não teria a competência da CVM, toda a infraestrutura, a expertise desse regulador. Então, esse é um ponto, deixo essa pergunta aqui para a gente debater mais à frente. E finalizando aqui a minha primeira fala, a questão do rótulo, né, é importante, sempre em teoria de comunicação, né? Acho que o mercado de carbono não é novo, né? Ele já vem desde 97, protocolo de Kyoto. Alguns pensam, por que ele não decolou? Né? Diversos motivos podem responder essa pergunta, né? Um deles é o próprio rótulo de apresentação do mercado de carbono como se fosse o direito de poluir. E, na verdade, ele não é um direito de poluir. Na verdade, ele é um incentivo importante para a descarbonização, pensando no mercado de carbono como sistema e não só numa das pontas, né? Numa das pontas. Então, acho que essa mensagem é importante para finalizar aqui a minha primeira intervenção. E aí, novamente, reiterando aí os agradecimentos dos participantes. Beleza, Calabró. Obrigado, Calabró. É interessante a tua provocação. Eu vou aqui para não monopolizar a palavra, vou passar a bola aqui para o Eduardo. Queria, Eduardo, te fazer uma breve provocação, né? O grupo Minerva, aí, que você está à frente da MyCarbon, está fazendo muito negócio relacionado a isso. E como é que vocês lidam com essa dualidade? Essa agenda é uma agenda de oportunidade ou uma agenda de risco? É uma agenda que eu tenho que me precaver para o futuro ou uma agenda que eu tenho uma grande oportunidade de negócio pela frente? Comenta um pouquinho, por favor. Obrigado, Saulo. Obrigado aí, Calabró. Montesano, sempre bom te ouvir. E que bom que você está aí na liderança desse esforço todo. João, bom demais. A gente trabalhou muito perto, né, de CVM nessa construção do decreto e realmente assim o ponto aí, né, crucial, carbono como ativo financeiro, né? Esse é o ponto que está por trás de tudo isso. E respondendo a tua pergunta, Saulo, como tudo na vida, carbono é um risco e uma oportunidade. Se a gente não souber trabalhar essa agenda, é um risco. Porque a gente tem um perfil de emissões como país anômalo, comparativamente a quase todos os outros países do mundo, né? Na grande maioria do planeta Terra, 80% das emissões, aproximadamente, vem de energia, transporte, ou seja, queima de combustível fóssil, e 20% todos os outros, mas particularmente o uso da terra. O Brasil é exatamente o contrário, né? A gente tem 75% das nossas emissões ligadas ao uso da terra. Então, sim, esse é o primeiro recorte, né, que a gente precisa lembrar. Segundo recorte que é importante a gente lembrar, concordando com tudo que foi dito, aqui eu não quero tumultuar, mas assim, a gente precisa lembrar a razão de existir, né, o mercado regulado. Então, a gente tem basicamente dois grandes mercados no mundo, né, o regulado voluntário. O regulado, o próprio nome diz, né, ele está debaixo de alguma normativa. Existe o regulado global, que é o artigo 6, e que ainda vai levar de 3 a 5 anos, né? Eu tô hoje aqui na Arábia Saudita, na semana passada, retrasada, fui para a Alemanha, lá em Bonn, na ONU, o NFCCC, que é quem cuida, né, dessa agenda do lado da ONU. Tive
na Suíça, lá na Organização Mundial do Comércio, porque estão usando essa agenda ambiental como desculpa para barrar Brasil em vários fóruns, então isso é importante também a gente saber. E aí, o que vários países tomaram a decisão foi regular internamente, então não esperar só a ONU resolver alguma coisa, e a gente tem hoje aproximadamente 62 jurisdições no mundo. Quem tiver interesse, é só entrar lá no Banco Mundial, Carbon Pricing Dashboard, e vocês vão ver lá. Tem aproximadamente 12 gigaton dos 50 que o planeta Terra emite, estão cobertos por regulação. Esses 12 gigaton, que equivale a 25% das emissões globais, equivalem ao mercado de 300 bilhões de dólares. Isso deve chegar a 1 trilhão até 2030, e isso é o mercado regulado. O mercado voluntário, tá? Então, regulado, 300 bi, vai chegar em 1 tri. O mercado voluntário movimentou 2 bi o ano passado, 2 bi, e ele deve chegar a 100 bi em 2030. Poxa, Edu, qual que é o potencial que o Brasil tem nesse 1 bi 100, né? Vamos somar aqui de maneira muito tosca, né? Mas é mais ou menos isso. O Brasil tem um potencial de 25% desse mercado, 23 o número exato. A gente sempre arredonda para 25 aqui, né? Mas 23% desse mercado, 23% de 1 trilhão e 100, só fazer a conta. Mas os números mais conservadores, o ICC, por exemplo, né, a Câmara Internacional de Comércio, fala num potencial de mercado de 100 bi. Né? Então, entendendo que nem tudo que é potencial vai acontecer, né? Conceito da física, né? Potência também é trabalho. Né? Então, existe aí um esforço que precisa acontecer. Por que o Minerva criou a MyCarbon e por que a gente está muito focado em mercado voluntário? Porque a gente não acredita no regulado? Não, não é por isso. A gente tem trabalhado muito com regulado. Esse ano até eu, Marco Antônio Fujihara e mais uma turma grande aqui de gente que está trabalhando nisso, a Aninha Grise, a Natália, enfim, a gente juntou mais de 50 empresas para criar uma associação, Climate Connection, exatamente para promover o mercado de carbono. Então, a gente está ajudando no PL, porque ele é importante. O decreto veio, foi o que deu para fazer, eu sempre elogiei, né, vocês que trabalharam nisso, ministro Joaquim, foi o melhor que deu. Tem ali carbono como ativo financeiro, isso é super importante. Tem o Sinari, que é um repositório, isso é super importante para manter a integridade, mas não é suficiente. Então, se a gente quiser dar segurança e estabilidade para investimento, a gente vai precisar de uma lei que tenha tudo isso escrito. E, João, adorei a tua fala, para proteger até do próprio Estado. Né? Então, a gente sabe que o Brasil, né, por ter até o passado é incerto, né, é importante ter uma legislação para dar pelo menos o caminho básico. O que foi criado, o mundo não é só Brasil, lá atrás em Kyoto, viu que existia uma oportunidade, então, para esse mercado voluntário. E aí, qual é o nosso desafio para o mercado voluntário? É tropicalizar essa informação. Lembrando, eu até, Gustavo, estava com o Bruno Aranha semana passada, eu voltei, fiquei 2 dias só no Brasil, voltei a viajar de novo, falei, Deus do céu, mas eu voltei justamente com um evento, com valor econômico, o Globo Rural, participei de um painel junto com o BNDES, e a gente estava justamente falando disso, né? Assim, o Brasil criou a metodologia de análise de solo, e, na verdade, o mundo pegou essa metodologia, transformou numa metodologia temperada global, e agora a gente tem o desafio de trazer essa metodologia para o Brasil. Por quê? Porque a geração do crédito, por exemplo, em áreas agrícolas, ela se dá numa mudança de padrão. Então, eu não faço nada, eu faço plantio direto, eu tenho carbono. Tá, mas e se eu fizer integração lavoura, pecuária, floresta? Ou seja, eu planto soja, eu planto milho, jogo braquiária e ponho eucalipto. Isso não existe. Tem 17 milhões de hectares no Brasil, assim. Mas como não existe em nenhum outro lugar do mundo, você não consegue fazer, né, tudo isso na maioria dos países do mundo que plantam neva, isso não é aceito como tecnologia. Então, a gente tem esse desafio de tropicalizar, tem um desafio de digitalizar para reduzir custo, né? Então, e tem o desafio de dinheiro para essa transição.
E em que pese, concordo também com vocês, existe uma abundância de recursos no mundo, os setores de oil and gas, que é o maior emissor do planeta Terra, e dentro da agricultura, o setor da pecuária, que é o maior emissor dentro de agricultura, são vistos como um setor, são mal vistos, em geral, pelo investidor. Então, a hora que você fala, tá bom, eu preciso de dinheiro para recuperar a pastagem, aí eu gero carbono e posso vender, eu compenso as emissões da pecuária e ainda vou ter um excedente, a maioria do setor vai falar, Edu, mas é pecuária, a gente não pode pôr dinheiro porque o board não deixa. Uau! Então, a gente vai ter que ter esse esforço de ajudar a educar o setor financeiro e, obviamente, ter uma estrutura governamental junto ajuda muito, né? Porque a gente está falando muitas vezes de blended finance, então ter um organismo como o BNDES que possa ajudar a capturar esse recurso para trazer, para investir, ajuda horrores. Outro ponto importante, vocês comentaram e me permitam aqui, carbono sim é uma commodity, ponto. Ele tem uma fungibilidade para compensação, então 1 tonelada de carbono equivale, um crédito de carbono equivale a 1 tonelada que você reduziu ou deixou de emitir, isso é padrão no mundo todo. Mas qual o desafio? Não é uma commodity fungível. Eu sou hoje o 5º maior trader do Brasil, um dos maiores do mundo, e eu posso dizer para vocês, eu tenho carbono no meu portfólio de $6, eu tenho carbono de $1.500. Eu estou dentro de uma trader, então vocês imaginam o desespero da trader, né? Que você fala, gente, não, né? Eu quero que isso aqui seja igual ao petróleo, né? Assim, você tem o Brent e o WTI, acabou. E aí depois você vai ter, né, alguma mudança em teor de hidrocarboneto ali dentro, mas basicamente, né, você tem 2 padrões. Ouro é onça Troy no mundo inteiro. Carbono não é assim. Então, quando alguém me pergunta, Edu, eu quero comprar carbono, eu falo, qual? Você quer Nature-Based Solutions? Eu quero Nature-Based Solutions porque é mais bonito. Agora, Nature-Based ficou fino, né? Soluções baseadas em natureza. Eu tenho pelo menos 3. Eu tenho Red Plus, que é redução evitada por desmatamento. Esse é o carbono mais abundante hoje, inclusive no Brasil. Eu tenho carbono de restauro de áreas degradadas ou de agricultura, que é o carbono de ALM. E eu tenho o de restauro em floresta, que é ARR. Um vale $10 a tonelada, o outro vale 20, o outro vale 30. Só em Nature-Based Solutions eu tenho uma diferença, né, que pode chegar a 3 vezes acima um de outro. Então, esse é um desafio que a gente vai ter. Eu sempre brinco aqui dentro, né, como eu estou dentro da estrutura do Minerva, só, poxa, Edu, mas não é tudo igual? Eu falei, não é, gente. O boi vira carne, vira miúdo, vira couro. Você não vende couro no mesmo preço da carne. Você não vende nem carne no preço de carne, né? Quer dizer, filé mignon tem um preço, a 100 tem outro, e é tudo carne, né? Então, tem uma lógica aqui. E por que isso é importante para o Brasil? E eu vou usar aqui a frase do Montesano, que eu adorei também. O Brasil tem um potencial visto pelo mundo, não é o Edu que está falando, eu acompanho o COP há 20 anos. Para Nature-Based Solutions. A gente tem uma agenda incrível de hidrogênio verde, mas hoje o que o mundo enxerga no Brasil vocês são o maior provedor de carbono baseado em natureza do planeta Terra. E se a gente não entender que existem tipos diferentes de carbono, a gente vai precificar o nosso carbono no preço de carbono de aterro sanitário, que vale $5, $6, em vez de vender o nosso carbono a 30. Então, esse é um desafio enorme. E o outro desafio, que é de imagem, o carbono ajuda também. E vocês comentaram isso, eu quero só dar a visão de quem opera no mercado. O carbono ajudará o Brasil a acessar mercados mais exigentes. Por quê? Porque quando eu tenho uma carne carbono neutro ou zero, posso depois, nas perguntas, a gente explica a diferença aqui de zero e neutro, mas quando eu vou vender uma carne carbono neutro ou carbono zero, um couro carbono zero, uma soja, um milho, qualquer coisa, ferro, quando eu faço isso, obrigatoriamente, na certificação, eu já tive que fazer o tracking de compliance socioambiental. Então, o fato da carne já ter o selo de carbono significa que ela não tem desmatamento, significa que ela tem todo o atendimento a várias legislações
trabalhistas, legais, ambientais, e tudo isso ajuda. Pouca gente sabe disso, né? Eu fiquei 2 dias em Londres fazendo uma capacitação para retailers, né? Para redes de supermercado, e o pessoal falou: poxa, mas a gente não sabia disso, né? Hoje a gente está vivendo uma pressão enorme. O Reino Unido já tem, né, a que a gente chama de due diligence, né, que é essa parte de rastreabilidade mandatória. A Europa vai implementar isso, e agora, semana passada, os Estados Unidos anunciou que vai fazer o mesmo. Muita gente está olhando isso: meu Deus, vamos perder mercado, o Brasil vai sair do jogo. Não vai, né? A gente é grande demais para a galera tirar a gente do mercado. Mas, segundo, se a gente trabalhar, e é o que nós estamos fazendo aqui dentro de casa, a agenda de carbono, isso vira um diferencial competitivo, né? Porque a gente vai levar, é sempre bom lembrar, né? Cada tonelada de picanha que a gente vende no mundo leva, no mínimo, 20% de área preservada, no mínimo, né? Pode levar até 80%. Nenhum outro país do mundo faz isso. A gente nunca conseguiu colocar isso como valor, né? A gente não conseguiu precificar o impacto do Código Florestal. Agora, com carbono, a gente consegue. E é isso, Saulo, respondo agora de maneira, né, que completa e encerro aqui. É isso que nós estamos fazendo. A gente está precificando acima do mercado exatamente por agregar o carbono como um parâmetro de benefícios ambientais e sociais super importante. Cara, É isso. Não sei se cortou no finalzinho, né? Mas parametrizar, então, e colocar o carbono como esse agregador de valor, e, com isso, acessar mercados no mundo inteiro. Obrigado. mas impressionante. Obrigado, Eduardo. Acho que isso que você está falando de uma indústria de agro, acho que ela é replicável e transmutável, óbvio, com mutatis mutandis as suas características, para qualquer outra indústria. É óbvio que no agro a gente tem uma vocação natural e um rompante gigantesco, né? Eu vou voltar aqui com o Montezano. É uma pena, a gente podia ficar aqui horas e horas, tem muito assunto bacana que a gente começa a pensar dessa agenda. Eu vou voltar aqui com o Montezano, pedindo para ele fazer algumas considerações dele, pensando assim, o que o BNDES está fazendo sobre isso, qual que é o próximo passo, comentar um pouquinho acho que um pouco do que foi dito aqui, eu tive a oportunidade até de viver nos primórdios aí, mas hoje a gente já está vendo emissões e emissões do BNDES criando uma carteira de carbono bem significativa e pode ser, quiçá será, a grande referência aí no mercado brasileiro. Saulo, eu vou responder a tua pergunta e vou terminar com um gancho para o Eduardo, uma pergunta que eu quero fazer para ele, que ele acabou não tocando, mas aí eu já pego no escopo aqui e passo a bola para ele, se você permitir. Vou relatar um pouco que as atuações mais específicas do banco, Saulo, mas tudo que eu estiver falando que o banco está fazendo é com o objetivo de desenvolver capital intangível para o setor. O que eu chamo de capital intangível? Conhecimento, informação e, principalmente, redes, né? Redes de debate, redes de teste, redes de informação. A gente está convencido, e aí, pegando o gancho que o Eduardo falou, que a solução para a questão climática vem de onde estão os principais focos, entre aspas, do problema ou das ameaças. Então, o setor de óleo e gás é, sim, um protagonista chave. A gente vê o setor de óleo e gás como um trampolim para a transição climática. Eles são um acelerador nesse ponto. Por isso que, quando eu falei na minha fala inicial de que hoje eu vejo um discurso muito mais maduro do que eu via 3 anos atrás, isso é parte do exemplo. E a gente vai ver cada vez mais a Major Oil, seja brasileiras como a Petrobras, a Total, a BP, dando esses passos, e eles têm capital para fazer isso, eles têm conhecimento e gente com capacidade intelectual para fazer essa transição, e, principalmente, ele tem plataforma de ativos. E aí, só um exemplo pequeno aqui, sem fugir muito do contexto. Quem que é o grande favorito para levar a corrida eólica offshore no Brasil? Quem já está lá no fundo do mar. Quem são? As Big Oil Companies, Majors.
Então, assim, ele já tem toda a infraestrutura de serviço, de equipamento, de logística. Então, eles estão na frente. Então, só esse pequeno exemplo. Um outro pequeno exemplo. Pecuária. Já tem projetos certificados e comprovados que, se você faz uma pecuária extensiva em lugares a lá cerrado, que você não tem que desmatar árvore, e você aprofunda um pouco as raízes do capim, a pecuária não é só carbono neutro, ela é carbono negativo, ela absorve carbono. Então, assim, na verdade, a pecuária extensiva, que era vista como uma grande vilão, eventualmente, não estou dizendo que sim, eventualmente é a solução. E da onde que você faz esse caminho andar, Saulo? Assim, e aí volta o meu ponto da importância do nosso movimento bottom-up. É conhecimento, é carbon accounting. Então, vários empresários me perguntam, Montezano, mas o que eu tenho que fazer para entrar nessa jornada? Eu falo, primeira coisa, começa a contar o seu carbono. E na hora que a gente começar a contar o carbono da pecuária, e aí dando o primeiro exemplo, o BNDES, em parceria com o Ministério da Agricultura, está patrocinando uma calculadora de pecuária para cada bioma brasileiro, separando extensivo e intensivo. A nossa contabilidade de carbono de pecuária que a gente usa no Brasil hoje, no Brasil, pelo governo brasileiro, em dados oficiais, por exemplo, hoje, ela paga o padrão de um boi norte-americano. Dando um pequeno exemplo para vocês. Então, assim, por que a gente não tem uma contabilidade brasileira? Porque a gente nunca sentou para contar isso de forma efetiva. Então, é contabilizar o carbono. E a gente está convencido que o empresário, o empreendedor, na hora que ele começar a medir, ele vai começar a gerir. E aí vão ter soluções que a gente não conhece, não vai saber até elas existirem, de fluxo de processo, de solução alternativa, que só por a gente começar a medir o consumo, você já faz aquilo ali se tornar mais eficiente. E aí vem a segunda etapa, você vem o processo de inovação, que é justamente esse grupo de empreendedores, empresários, junto com o poder público, aí sim, com base em informação, poder fazer regulamentações, poder fazer soluções nature-based, soluções de engenharia. Porque isso, tentando fazer isso de forma top-down, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Tem que ser bottom-up. Tá? Então, o BNDES, por exemplo, patrocinou essa calculadora com o Ministério da Agricultura. Um outro exemplo que a gente lançou na COP no ano passado, Floresta Viva, que é o maior match fund de reflorestamento de nativas do Brasil. Devemos chegar a R$1 bilhão captados. E qual que é o grande objetivo ali? Não é só, entre aspas, aportar R$1 bilhão para reflorestamento nativo. Na verdade, você criar um clube que você tem 15 empresas do setor de tabaco, do setor de energia, do setor de frigorífico, do setor de cerveja, do setor de óleo e gás, do setor bancário, 15 empresas debatendo e criando, né, casos práticos de chegar a conclusões e montar esse mercado no futuro. Um outro exemplo que a gente tem hoje muito concreto é toda a nossa agenda de concessão de parques e florestas. Pouca gente sabe, mas hoje, no Brasil, no BNDES, a gente já tem em curso o maior programa do mundo de concessões ambientais. A gente hoje gera no BNDES 15 milhões de hectares de concessões de visitação e manejo sustentável, que é o que eu chamo do primeiro andar da floresta. E já temos um piloto contratado com o Ministério do Meio Ambiente, que em 2023 ou 2024, a gente vai trazer para o mercado a primeira concessão de área federal, que você vai negociar não só a madeira e ou a visitação, mas também o serviço ambiental medido por carbono. E aí, possivelmente, daqui a 2 anos, como o Eduardo colocou, a gente vai ter acho que são 40 milhões de hectares potenciais no Brasil de área de governo federal e estadual, regulamentados já com piloto vivo, para a gente criar, aqui sim, o maior lastro do mundo de ativo de carbono nature-based solutions. Outro passo que a gente está dando a partir do ano que vem. Nosso objetivo, que é a partir do final do ano que vem, e já rodar para 2024 inteiro, 100%, se não a totalidade, quase a totalidade, idealmente 100%, de todos os nossos desembolsos para empréstimos e dos nossos projetos, tem um Carbon Estimate. E assim, fiz um projeto de concessão do saneamento no Amapá, por exemplo. Na hora que eu soltar aquele edital, eu vou soltar junto o Carbon Estimated Impact, do life cycle inteiro do projeto. A hora que eu financiar um novo caminhão, né, para, sei lá, transporte de agricultura, eu vou ter um Carbon Estimated Impact daquele financiamento de caminhão. A hora que eu financiar uma rodovia para ser construída,
eu vou calcular o life cycle carbon daquela rodovia. Tudo de forma gerencial, o banco não tem como objetivo, isso é muito importante, Saulo e João, ficar bem claro, que a hora que a gente for de fazer isso de forma efetiva, é natural que muitas empresas vão sentir, né, um pouco step back, de fazer declarações que eventualmente não tenham segurança dos dados. É uma contabilidade gerencial. Nós não usaremos isso para divulgar no primeiro momento, não usaremos como método BNDES. Mas na hora que eu tenho 440 mil clientes a 500 mil clientes por ano que acessam o BNDES, mais os projetos nossos que impactam cerca de 50 milhões de pessoas por ano de leilões, tendo carbon accounting, né, estimated, medido para tudo isso, eu estou girando a rede, um incentivo para a gente medir na ponta. E, por fim, o último exemplo que eu queria dar, e aí puxar a pergunta para o Eduardo, é que a gente está hoje com a nossa segunda chamada pública de compra de carbono em aberto. Então, a gente lançou uma primeira chamada pública de compra de carbono de 10 milhões de reais no começo do ano, como um piloto, e agora a gente está com uma segunda chamada pública de 100 milhões de reais de compra de carbono, e a boa notícia, recebemos demanda de venda de R$500 bilhão em todas as regiões do Brasil, todos os biomas, todas as regiões. Qual que é o objetivo disso? Fomentar mercado. O BNDES vendeu 80 bilhões de reais em ação de Petrobras, Vale, JBS, que não agrega nada o banco carregar isso para a sociedade brasileira, nada. Pegar um pouquinho dessa VAR e fazer esses leilões como indutores para que esse mercado ele pegue uma atração. Mas jamais a gente quer ser um protagonista majoritário nessa agenda. A gente está aqui dando um gásinho para garantir que o motor de partida para os empresários e empreendedores que estão fazendo seus projetos tenha uma garantia de que o negócio virá. E, na minha visão, como gestor fiduciário do banco, fazer hoje uma posição long em carbono do BNDES é uma atividade que deverá dar bastante lucro. Então, sair de 5 bilhões de VAR diário especulado em ações. Se eu conseguir montar aqui um VAR de 100 milhões, 200 milhões diário em carbono, eu gero um estoque aqui que os meus clientes corporativos vão precisar para fazer a zeragem climática deles, e mais que isso, eu vou gerar um lucro financeiro para o banco. E se não gerar, se der errado, daqui a 5, 7 anos a agenda der errada, o banco tem mais do que patrimônio e capital para absorver isso, é da nossa missão. Não acho que vai dar errado, tem um risco, mas acho que é uma posição direcional muito saudável para o balanço do banco, do que em vez de eu ficar long em ação de Petrobras, de JBS, de Vale, nada contra elas, mas não gera desenvolvimento econômico e social. Eu ficar long em carbono hoje, eu vou induzir esse mercado. E aí, por isso que eu volto com a pergunta para o Eduardo, se ele puder nos atualizar como é que está os leilões que você mencionou para a gente da Arábia Saudita, se puder dar um pouco mais de detalhe do que eles estão falando, de agenda, o que eles estão comprando, etc. Perfeito. Saulo, vou tomar liberdade aqui, então, já de responder. Mas o mercado, gente, e esse é um ponto só reforçando, Montesano, a proposta, né, de ficar long em carbono, hoje a demanda do mercado está na ordem de 5 gigaton. A gente fala giga, né, são bilhões, 5 bilhões de toneladas. A oferta é de 500 milhões. Então, você tem uma oferta que atende 10% da demanda. Não precisa ser, eu sou engenheiro agrônomo, né? Não sou economista, mas não precisa ser economista, né? Para ver que realmente tem aí um potencial. É isso, né? Mesmo todos os conflitos, todos os problemas que a gente está vivendo hoje globais, você tem uma demanda, né, estável e crescente, e isso, claro, que está impactando. Então, vários atores estão começando a enxergar como se movimentar nessa agenda, como dar liquidez. Calabro comentou bastante já também, né, de bolsas, exchanges. Então, amanhã será feito o primeiro leilão aqui na Arábia Saudita. Na história, eles querem criar uma mesa de trading, na verdade, querem criar uma bolsa aqui para o Oriente Médio, porque eles chamam de MENA, né, Middle East, North Africa, que é por razões óbvias, né, por ser um dos berços mundiais, quase 75% da produção mundial, ou do estoque, não da produção, mas do estoque, né, de petróleo e gás do planeta Terra está aqui, e com o conflito da Rússia, a Ucrânia, essa região aqui está aumentando a importância, né, então o Catar vai ser cada vez maior em gás, e isso não reduziu essa ambição, tanto dos países que vendem, quanto dos compradores, de compensar essas emissões. E por isso mesmo os países aqui decidiram, então, né, a Arábia Saudita decidiu fazer esse leilão. Eles estão com vários perfis de carbono, mas o carbono de solução baseada em natureza
é brasileiro, é nosso. Então, para a gente ter um orgulho danado disso e realmente tem demanda. E aí, só emendando, a gente exportou o primeiro container de carne carbono zero do mundo em julho. Então, assim, existe esse apetite e a gente consegue agregar no valor dos produtos. E aí, claro, Saulo, concordando com você, né? Eu estou aqui fazendo recorte agrícola porque eu estou dentro do Minerva. Eu sou diretor de sustentabilidade lá da BAG há 10 anos, então, assim, eu tenho essa deficiência aqui, entre aspas, eu amo estar dentro do agronegócio, mas eu acabo olhando muito o agro. Mas é isso, a gente tem um potencial aqui incrível, né, de gerar mais do que o agro consome e, portanto, ter esse excedente para exportar para o mundo, seja para mercados, para bolsas, seja para incluir dentro dos produtos. Esse, na minha opinião, é um dos maiores potenciais que a gente tem como país para desenvolver, e como o Montesano comentou bem aqui, isso não é uma agenda só econômica, só ambiental, isso também é uma agenda social, isso gera muito emprego. E juntar tudo isso é, na essência, a tradução de sustentabilidade. Obrigado. Que bacana aí, acho que você foi no ponto. Ser sustentável, eu sempre gosto de pensar que é garantir que você vai existir em 20, 30, 50 anos, né? Você pode até não ter como exigência para o investidor comum, você pode até não ter como exigência que ele quer uma empresa carbon friendly. Mas quando você fala assim, pô, você não tem nada de carbon friendly no seu portfólio, ela começa a falar assim, pô, deixa eu colocar meu dinheiro em outro lugar aqui, porque de repente em 10, 15, 20 anos você não vai mais estar existindo, né? E eu acho que a agenda de crédito de carbono, por mais que ela possa ter essa demanda de primeiro momento de ser custo, como vocês colocaram de certa forma, é um ônus adicional que você está tendo que fazer medição, mas olha só o que estamos vendo de potencialidade. Se essa medição, essa calculadora de carbono, só de operações do BNDES opera, a gente já tem um histórico de informações para poder respaldar outros setores que, de repente, se ele soubesse o que custa para ele já tinha feito há muito tempo. Ele sequer parou para começar a fazer essa contabilidade ainda. E nessa linha, eu vou, nem tanto nessa linha, mas eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para, de novo, tentar pensar em infraestrutura e como é que a gente desenvolve. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião do João, do Calabró, pensando em ganhando capilaridade. A gente está falando muito, eu acho que a fala do Montesano, a fala do Eduardo é perfeita para a emissão primária, mas para a gente ganhar capilaridade, atingir mais gente, o que vocês pensam, por exemplo, em relação a tokenizar, em relação a você ter um formato multidiverso, considerando todos os spreads que possam vir a existir em relação ao carbono, tipos diferentes de carbono. Acho que o paralelo com a commodity é ótimo. Você comercializa petróleo, você tem lá o petróleo Brent, o WTI de referência, mas você tem contrato de qualquer tipo com diferentes perfis, né? Então, João, eu queria ouvir um pouquinho você sobre o que você pensa nessa frente de tokenização. Obrigado, Saulo. Eu acho, sim, muito informativo saber de tantos tipos de carbono, mas as commodities tem isso também, né? O petróleo tem 2 tipos, mas você tem café, aí tem N tipos, né? Aí você tem... Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que você deixa... É importante ter isso, sempre esse reconhecimento de ter uma abordagem regulatória ampla, que não tome decisões de classificação que impeçam que isso venha dos próprios participantes, né? Então, assim, você vai permitir com que, assim, sempre aquilo que eu falei, sempre mais flexibilidade, mais bottom-up, com a expressão que o Gustavo trouxe, e aí os mercados organizados, né? Assim, a tokenização em si, ela já começa a ter fronteiriça com outros campos que já estão sendo objeto de discussões regulatórias também. Aí começa a ser criptoativo, aí tem esse PL que está em vias de ser
promulgado, enfim, que tem problemas sérios conceituais ali, está definindo uma coisa com palavras muito diferentes do que seriam usadas para você descrever o que é um ativo digital, mas, em todo caso, a resposta regulatória, em termos de CVM, assim, se o conteúdo do token for algo que se enquadra, né, num conceito de valor mobiliário, então, se for, por exemplo, características de derivativo, né, ou se for só uma fração de uma commodity, ele não vai ser um valor mobiliário, ele vai ser um ativo financeiro por definição, que hoje está no decreto, mas que pode estar em breve em alguma lei, e deverá estar em breve na regulação da própria CVM. Né? Então, assim, a tokenização é uma forma que permite uma série de redução de custos de transação, né? Então agiliza muito o mercado, e a resposta regulatória deve ser permissiva, né? De deixar um enquadramento só, que aquilo seja mais um instrumento e não seja uma opção regulatória de falar assim, olha, faz tokenização, quando for assim tokeniza, nem nada, e ter um menor grau de decisões alocativas ou que deveriam ser mais bem tomadas pelo setor privado. E, bom, eu vou encerrar aqui, porque estamos chegando perto do final, mas assim, só para falar uma coisa que acho que é muito importante da sustentabilidade que o Saulo trouxe em resposta ao que o Gustavo falou, Eduardo, é o seguinte: a sustentabilidade, ela normalmente a gente associa, né? E a palavra é assim, os negócios têm que ser sustentáveis e ambientalmente sustentável e tudo mais. Vale o inverso também. Iniciativas que têm são voltadas à preservação ambiental têm que ser sustentáveis economicamente. Senão ela também não, assim, são duas, vale nos dois sentidos. Então, assim, a gente vê hoje um pouco de backlash em abordagens ESG mais excessivas, que são assim, não está dando retorno e tal, então assim, tem reações de grandes investidores falando assim, não quero que o meu dinheiro fique sendo posto aí por causa por decisões dos gestores de alocarem em projetos, porque ESG quer dizer que é bom. Não é só ser ESG que é bom, né? Eu particularmente defendo que deveria ser só a Triple E, né? Ou seja, só a letra E, porque é a única que faz sentido, assim, onde você pode crescer, pode gerar problema, né? Pode gerar externalidades negativas é na letra E. As outras eu acho que se resolvem sem externalidades, né? A própria sustentabilidade econômica já implica melhorias nos significados não ideológicos de letra S e de letra G. Mas eu acho que quanto mais tiver essa conscientização, e mais isso for compreendido, e daí a importância dessas iniciativas de trazer informação, trazer clareza, é uma retroalimentação positiva, né? Os empresários vão perceber aquilo que o Gustavo falou no começo da intervenção, que aquilo é uma despesa, sim, mas todo investimento implica um desencaixe, né? Uma despesa com VPL positivo. Apenas é um prazo um pouco maior. E para você poder enxergar um pouco maior o prazo em que esse VPL se torna positivo, você tem que ver também não só um prazo um pouco maior, mas também perceber essa mudança da sociedade, da percepção, em que os consumidores dão um valor, né? Por que pode ter mais retorno financeiro algo que tem uma preocupação com a letra E? Porque o consumidor está disposto a pagar, ele está disposto a escolher produtos e serviços que tenham menor pegada. Não é só, por isso que não é só top-down, você fazer o cap. Se você tiver o cap, a empresa vai realmente, bom, tem um cap lá, eu tenho que limitar a minha emissão. Agora, se eu tenho um cap que vem da demanda, né, o consumidor quer um produto com menor pegada, então a própria empresa tem um interesse em reduzir a sua pegada para vender mais. Assim, ela está gerando mais receita, mais lucro, e com isso, em última análise, aqueles investimentos que foram direcionados por um driver verde, eles vão ter um retorno também, porque eles capturaram de antemão essa mudança no padrão de escolha dos consumidores. Então, acho que
Por isso que eu acho importante a gente ver essa sustentabilidade nos dois sentidos. E vou encerrar, porque a gente já está perto do final aqui, e eu fui até além do que me foi perguntado. Calabro, 1 minuto. Consegue? Consigo, bem sintético. Acho que pegando um gancho no que o Eduardo Bastos muito bem ressaltou, tem várias categorias de crédito. E isso é relevante para o secundário. Ou seja, é importante que a informação esteja disponível para os compradores e vendedores, ou seja, qual é o tipo de categoria, e que dentro dessas categorias haja bastante padronização. Ou seja, e aí, com isso, você tem um estímulo a diferentes tipos de liquidez. Como eu falei aqui, acho que considerando esse cenário de diversas categorias e dentro das categorias de diversos tipos de liquidez, é importante que a regulação deixe as alternativas para os agentes, né? Ou seja, lógica bilateral para aquelas categorias de crédito que sejam customizadas a interesses bilaterais de comprador e vendedor, lógica de mercado de balcão para aquela meio termo, ou seja, categoria que tem liquidez, mas não é muita liquidez a ponto de ser a lógica de bolsa, que seria aquela que é aplicável a um crédito que tenha muita liquidez, que participem até pessoas físicas e jurídicas que possam comprar e vender esses créditos, né? Então, diversas categorias e diversos ambientes de negociação específicos para cada categoria, né? Isso facilita a liquidez. Importante sempre lembrar aqueles 3 requisitos, né? É importante ter solução para controle de titularidade, para regras de negociação, formação de preço e para compensação e liquidação, para tratar risco de contraparte, né? E combater também a manipulação de preço, porque se tiver um secundário que não é confiável, ele vai, ao invés de ajudar o mercado, ele atrapalha, e aí não vai ter, né, o crédito como um bom incentivador à descarbonização. Perfeito, perfeito. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Eu queria, mais uma vez, em nome aqui do Levi Salomão Advogados, agradecer a participação do Eduardo, do João, do Gustavo, do Calabró. Foi um prazer imenso receber vocês aqui. Fica o convite para fazermos outras. Acho que discussões desse nível e de altíssimo nível ajudam a gente a desenvolver isso, ajudam a desenvolver um mercado que é novo. Vamos estar daqui a 5 anos colhendo fruto, daqui a 10 anos vivendo a realidade do que a gente está discutindo hoje, do que a gente está construindo hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todo mundo, obrigado a quem ficou conosco aqui durante a exposição. Vai estar disponível a gravação depois aos inscritos. Eu vou passar as perguntas vamos responder o que a gente conseguir aqui e vou passar as perguntas para os expositores. Mas foi um grande prazer ter todos vocês aqui. Grande abraço, um bom dia, pessoal.